Olá, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula online a partir do portal da TEDUC e dando continuidade, tá, aos nossos conteúdos programados no planejamento anual, certo? Então, hoje iremos dar continuidade aos conteúdos estudados sobre a América, certo? Visto que na última aula nós estudamos sobre a América anglo-saxônica, tá? Na aula que foi anterior à semana das avaliações online, mensal, tá? Então, nós estudamos sobre a América anglo-saxônica, onde nós vimos que ela é formada, principalmente, né, por dois países, certo? Ela é formada por esses dois países, e são aqueles que têm maior destaques econômicos, sociais e políticos também, aqui no contexto da América no geral, tá? Que são os Estados Unidos da América e o Canadá, certo? Então, nós vimos que Estados Unidos, ele foi colonizado pelos ingleses, tá? Inclusive, o motivo da língua oficial do país ser o inglês, certo? E a sua colonização, tanto dos Estados Unidos como do Canadá, foram de povoamento, né? Onde tem o intuito de povoar o território e não explorar, tá? Então, nos Estados Unidos, primeiramente, ele foi organizado em 13 colônias, né? Isso, 13 colônias, onde cada colônia tinha seu governante. E esses governantes vinham da matriz, né, da metrópole inglesa, certo? Então, primeiramente foi organizado dessa forma e posteriormente que chegou a ser os estados que nós conhecemos hoje, certo? Então, os Estados Unidos, ele tem uma importância econômica, né? Nós vimos também nesse contexto todo a importância dele com relação aos outros países do mundo, né? Sabemos que os Estados Unidos hoje ele é considerado a maior potência econômica mundial, então ele tem uma ligação com todos esses países, né? Muito avançada, né? Inclusive o Brasil tem uma grande ligação com ele. E nós vimos também que o Canadá, por exemplo, ele é organizado em províncias, né? Ele está organizado em províncias, onde cada província tem o seu governante também. E nós temos os estados independentes, né? Os territórios independentes, que eles são, vamos dizer assim, governados, tá? Pelo governo federal, ok? Nós vimos também que os Estados Unidos, ele tem territórios que não estão no principal território do país, né? Ele como tomou conta desses países e organiza, desses países não, desses territórios, e o organiza, né? O governa, tá? Nós vimos o Havaí, né? Nós vimos essa questão do Havaí, o Alasca também, né? Que até se acreditou que o Alasca era um território que não tinha grande destaque econômico, né, social, mas viram o quê? Que as maiores reservas de petróleo dos Estados Unidos estão, por exemplo, nesse território, né? Então, ele tem uma grande importância, ele tem um destaque. E, no geral, nós vimos esse contexto da América anglo-saxônica, tá? Que tem apenas dois países, que são, como eu já falei, os países com maiores destaques, tá? No contexto da América. E hoje nós iremos estudar, a partir da visão, né, social, econômica e política, que é essa divisão existente da América, onde ela é dividida em América anglo-saxônica e América Latina. Hoje nós iremos estudar a outra América, que é justamente a América Latina, onde o nosso Brasil, tá? Ele está localizado. Então, vamos lá. Vocês podem acompanhar, certo, pessoal? No livro 6, no capítulo 8, tá certo? Então, esse é o capítulo que a gente vai trabalhar hoje. Vamos lá. Aula de Geografia para o 8º ano A e o 8º ano B. A América Latina. Professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas. Então, leva o nome de América Latina justamente porque foi colonizada, tá? Teve a sua colonização com características de exploração, diferentemente do que a gente observou na América anglo-saxônica, né? E eles falam basicamente o espanhol e o português, os países que fazem parte. O Brasil, no caso, fala o português, tá certo? Então, vamos lá ver com mais detalhes esse tipo de América, essa divisão da América.
Então, de início, eu trouxe aqui para vocês 2 mapas, tá? Representando o primeiro, né? Os territórios dos países, né? Vemos que vem desde o México até a Argentina. Então, todos esses países aqui fazem parte da América Latina, certo? Nós temos Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá. Inclusive, nós estudamos sobre o Canal do Panamá já, né? A importância desse país, a importância do Canal do Panamá entre a ligação entre a América do Norte e a América do Sul, tá? Nós temos também a Cuba, o Haiti e todos os países da América do Sul e da América Central, eles fazem parte da América Latina, tá certo? Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia. E aqui na outra imagem eu trouxe o mapa representando as bandeiras desses países, tá certo? O nosso imenso Brasil, né? Como sabemos, ele tem um tamanho continental considerado, tá? Ele poderia ser um continente em si, pela sua extensão territorial. E os países vizinhos ao nosso Brasil e os que fazem parte da América Latina também. A diversidade da América Latina. A região do continente americano, né, que se estende desde o México até a sua extremidade mais austral. Quando a gente fala austral, pessoal, é a parte mais ao sul, vamos dizer assim, do continente, no caso da América, tá? Então, ela se estende desde o México até a parte mais ao sul, que podemos dizer que vai ser no país da Argentina. Na Terra do Fogo, que apresenta grandes diferenças geográficas e históricas. Voltando aqui, ó, vamos dizer que a parte mais austral é essa parcela aqui, né, entre Chile e Argentina, tá? Então, vem desde o México, a parte mais ao norte, até a parte mais austral ou ao sul, aqui nesse ponto. Então, há uma grande diversidade histórica, né? Nós iremos ver mais na frente que teve uma diferenciação entre as colonizações, aquelas provenientes de Portugal e aquelas provenientes da Espanha, certo? Mas isso a gente vai ver mais na frente. Então, tem uma diversidade, né? Tem uma diferença histórica, umas características diferentes. Toda essa região guarda, tá certo? Algumas características em comuns, que se relacionam com o histórico da colonização da América Latina. Os territórios dos atuais países foram predominantemente colônias de exploração de países de línguas latinas, principalmente de Espanha e Portugal, e em menor escala da França, tá? Então, ainda temos as Guianas francesas, né? Então, elas falam o francês, tá? E ainda tem uma grande ligação até hoje com a França. E nós temos, como falei para vocês, principalmente origens, né, linguísticas, culturalmente da Espanha e de Portugal, tá? Então, nossa América Latina tem essa característica aí. A identidade latino-americana. O Brasil distingue-se dos demais países latino-americanos nesse sentido, o que pode ter como causas, tá? Então, o Brasil ele vai ter uma diferenciação dos outros países da América Latina, devido a essas causas, principalmente. A questão linguística, tá? Sabemos que o Brasil ele fala o português, porém o português bem brasileiro mesmo, né? Não tem características tão ligadas, né? O sotaque e tal, como o que existe em Portugal. Então, a questão linguística, apesar da língua espanhola e a língua portuguesa serem bastante semelhantes, elas apresentam também grandes diferenças, tá? As referências culturais hegemônicas, a proximidade política e econômica dos Estados Unidos resulta em grande influência estadunidense. Então, o Brasil, né, como eu tinha falado para vocês, eles têm muita ligação com os Estados Unidos. Então, consequentemente, as referências culturais de lá estarão presentes nas nossas também. Por exemplo, as calças jeans que a gente tanto gosta de utilizar, elas são da cultura, né? Elas são de origem culturais dos Estados Unidos e elas foram trazidas para aqui, para o Brasil. E hoje ela se tornou algo da nossa rotina, né? Do nosso dia a dia, o uso da calça jeans, do jeans. As particularidades históricas do processo de ocupação por colonização portuguesa também foram determinantes, tá? Então, o Brasil vai se diferenciar dos outros países, principalmente devido a esses motivos aí citados.
trouxe aqui para vocês, né, uma das referências culturais aqui da América Latina, certo? Ela tem falando um pouquinho dela também logo no começo do capítulo. Entre ela e tem outros também, tá certo? Outros grandes, que tem grandes destaques na questão cultural da América Latina. Então, Frida Kahlo, artista mexicana, é um importante ícone das artes plásticas contemporâneas. Criou diversas obras famosas, né? Ela tem como característica retratar pessoas, tá? Inclusive, ela é muito... Hoje, o retrato dela está muito estampado em muitas roupas, se a gente observar, né? Em alguns quadros também. Então, ela foi muito importante para a cultura americana latina, tá? Nós temos também o tango, né? O tango, que ele é de origem também da América Latina, é uma das referências culturais, né? Principalmente na questão dos ritmos e das danças, tá certo, gente? Entre outros grandes e importantes no meio cultural da América. Então, a diversidade desde suas origens. Não é apenas atualmente que a região da América Latina apresenta diversidade cultural. Mesmo antes da chegada dos europeus ao continente, a América Latina já era um território ocupado por civilizações com diferentes características, organizações, tá? E estruturas sociais entre si. Então, essa diversidade que a gente observa hoje não é algo, vamos dizer assim, recente, né? Não é algo recente, pessoal. É algo que vem de muito tempo, desde a época da nossa colonização e antes também as civilizações que aqui já se encontravam. Os nativos, os tão falados nativos, que muitos foram, vamos dizer assim, dizimados, mas que quando chegaram os colonizadores aqui, encontraram muitos deles e eles já tinham como característica essa diversidade da estrutura social e da cultural existente na América Latina. A colonização na América Latina e suas especificidades. A América Espanhola e a América Portuguesa, tá? Então, nós iremos dividir a América Latina, né, nos países que tiveram sua colonização espanhola e aqueles que tiveram a sua colonização portuguesa. Enquanto a colonização portuguesa deu origem a um único país, tá? Olha só que interessante, o Brasil, que tem uma proporção continental. A áreas de colônias espanholas foi fragmentada em grandes números de países independentes. Tá? Então, a colonização portuguesa aqui na América Latina, né, ela teve como foco principal o Brasil, que é um país de dimensões enormes, territoriais, que poderia ser considerado um continente, tá, pessoal? Já a colonização espanhola, ela foi mais fragmentada, então ela teve mais países presentes na colonização dela, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia, a América Espanhola, tá? No momento da colonização, os países que tiveram como origem essa colonização, tá? Então, nós temos o Vice-Reino da Nova Espanha, que no caso é o México, a Capitania Geral de Cuba, a Capitania Geral de Guatemala, o Vice-Reino de Nova Granada, tá? A Capitania Geral de Venezuela, o Vice-Reino do Peru, a Capitania Geral do Chile e o Vice-Reino do Rio do Prata, tá? Então, vocês podem ver que o Brasil ele está aqui neutro, porque justamente ele fez parte de outra América, a América Portuguesa, com origem na colonização portuguesa. Portugal manteve uma única unidade territorial em sua colônia, em um sistema centralizador. O vice-reinado do Brasil, já a Espanha utilizou um sistema mais fragmentado, que dividia suas possessões ultramarinas na América em duas distintas unidades administrativas: os vice-reinados, tá? E as capitanias gerais, certo? Como eu disse a vocês, a questão portuguesa ela teve mais ênfase no Brasil, então só teve o vice-reinado, apenas o sistema do vice-reinado do Brasil. Já a espanhola ela teve vários vice-reinados e as capitanias também gerais, tá? O que é o vice-reinado? Eram áreas de grande importância política e econômica, cujo representante era nomeado diretamente pelo rei.
Vamos dizer que, se comparado a hoje, podemos dizer, né, ligar isso às capitais, tá? A capital do país, né? Então, justamente essa área que tem uma grande importância na época, que chamava-se de vice-reinado. E a capitania geral eram territórios de grandes interesses militar, considerados fortificações. Tinham menor importância econômica e, em geral, deviam passar por um processo de pacificação, tá? Então, comparado ao vice-reinado, a capitania geral tinha uma importância menor, mas não deixava de ser importante na configuração dessa colonização e dessa ocupação aqui da América Latina, tá? Então, o que foi o panamericanismo, né? Nós conhecemos o pan-americano, né, como um ramo de esportes, tá? Né? Isso, um período, né, de esportes, né? O período pan-americano. Mas vamos ver, com relação geograficamente, historicamente, né, a formação da América Latina, o que foi o panamericanismo, né? Isso seguiu-se ao processo de independência dos países latino-americanos. Surgiu um movimento de unificação dos territórios que estiveram sob o domínio da colonização espanhola, o que ficou conhecido como panamericanismo. Então, esse movimento, esse processo, tinha como característica, né, tornar independentes os países latino-americanos, tá certo? Ou seja, se tornar independentes da colônia espanhola, por exemplo. Mas isso não deu tão certo, tá, pessoal? Na época, não foi um processo tão certo, porque os países envolvidos, eles não entraram em um acordo em si, tá? Então, esse terminou por não acontecendo essa unificação e essa independência nesse momento. Os povos indígenas e os processos de independência, né? Sabemos, como já foi tão citado nos nossos conteúdos, nos nossos contextos e até mesmo no nosso dia a dia, tá? Que quando os colonizadores chegaram ao território da América, já existiam os povos indígenas, né? E eles eram organizados das formas deles, mas eram sim organizados. Existia uma organização territorial, né, de ocupação, mas das formas deles, tá certo? Durante o período de colonização, os europeus tinham uma relação de superioridade com os povos nativos, subjugando-os e até dizimando-os. Essa relação caracterizava, em parte, no sistema colonial, em que uma das culturas sobrepunha-se à outra, tá certo? Então, os colonizadores aqui chegaram na América Latina, eles quiseram justamente fazer uma opressão, né, sobre os nativos, os indígenas, né, sempre subjugando-os, né, se achando melhores do que eles, e muitas vezes matando, né, fazendo uma matança desses nativos também. Sempre com o intuito de mostrar o poder, mostrar que era melhor do que esses povos que aqui existiam. Apesar de o sistema colonial ter se extinguido, as relações estabelecidas por esses sistemas não foram rompidas. Embora a relação política entre esses territórios permaneceram, e os países recém-criados mantiveram também os sistemas sociais e hierárquicos que existiam anteriormente, tá? Então, a colonização, né, o sistema colonial, ele foi extinto, mas as relações existentes entre os países recém-formados aqui na América Latina e as metrópoles, né, os países mais velhos que colonizaram eles, sempre existiu, tá? E sempre manteve a hierarquia, tá? Aqueles países que têm mais poder no topo e, sucessivamente, né, à medida que vai descendo as escalas, os países com menos destaques sociais nesse contexto político, tá certo? A composição étnica atual da América Latina. Então, agora nós iremos entrar no contexto mais sobre a etnia, sobre a cultura, tá? Dessas pessoas, e nossa também. Ainda que esses processos de exclusão tenham ocorrido, os países latino-americanos apresentam grande diversidade étnica e cultural, com base nas três matrizes culturais desse continente.
Então, nós temos essas três matrizes de formação da diversidade populacional da nossa América Latina, né? Os povos nativos, os que aqui já estavam, os europeus, aqueles que nos colonizaram, e os africanos, que foram trazidos, obrigados, tá? Os escravos, principalmente, aqui para o continente da América Latina, tá? E houve toda essa miscigenação, essa mistura para a formação da população latino-americana. Uma das grandes características de povoação dessa região do continente é a miscigenação étnica. Os processos históricos e sociais constituídos nesses territórios geraram um povo multicultural, em que uma parcela significativa da população tem origem em mais de uma dessas matrizes culturais, tá? Então, como diz, uma miscigenação. Nós não podemos dizer que temos origem apenas em um desses povos, né? Em uma dessas matrizes étnicas apenas, mas sim uma mistura. Por mais que nós sejamos brancos, por mais que nós sejamos pretos, não podemos dizer que somos só de uma matriz étnica. Os países mestiços ameríndios são aqueles onde há predominância étnica dos povos nativos e de suas origens misturas. Em geral, apresentam grande porcentagem da população descendente de indígenas e das pessoas com origens de misturas de branco com indígenas. Exemplo, Equador, Guatemala, Peru e a Bolívia, tá? Então, como já disse, mestiço é a mistura dos ameríndios, entre nativos e brancos principalmente, tá? Então, nós temos esses países aí como exemplo. Aí eu trouxe aqui para vocês uma imagem. Muitos de vocês veem na TV quando fala da questão da Bolívia. Quando fala da questão da Bolívia, tá, pessoal? Então, nós temos essa característica aí, onde os ameríndios são descendentes dos povos nativos americanos, que são predominantes na Bolívia. Então, a maioria da população boliviana vão ter essas características físicas que nós estamos vendo na imagem. Os países mestiços são aqueles cuja população predominante e de origem mestiça, tanto de brancos com negros, que no caso são os mulatos, como de brancos com nativos, que são casos caboclos. Dentre os países com maioria da população mestiça estão o Panamá, a Colômbia, a Venezuela. Então, nós teremos o quê? Mestiço, mistura. Negros, brancos, brancos com nativos, tá? Então, uma grande mistura. Os chamados países afro-brancos são aqueles cuja maioria da população é de origem branca ou mulata. O tráfico de escravizados africanos foi marcante. Entre os países estão o Haiti, o Brasil, Cuba, Porto Rico e República Dominicana, tá? Então, nós temos esses países como exemplos, tá? De países que têm sua origem, né, sua população, muitos de negros, né? E de mulatos e brancos também. Aí eu trouxe aqui para representar para vocês o Haiti, que é um país cuja maioria da população é de origem africana, né? Então, são muitos negros, tá? E, infelizmente, ele é um país muito economicamente pobre, né? Socialmente também existem muitos problemas sociais lá. Existem os países caboclos, cuja maioria da população é de origem miscigenada, entre brancos e nativos, como México, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Paraguai. Há os países latino-americanos, com população predominantemente de origem branca, em que o processo de colonização europeia promoveu o apagamento das etnias nativas, ou houve um branqueamento da população pela vida massiva de imigrantes europeus entre os séculos XIX e século XX. É o caso do Chile, Argentina, Uruguai e Costa Rica, tá? Então, nesses países nós iremos ter mais pessoas de cor, né? De cor, de cultura, de etnia branca. A economia e a sociedade na América Latina. Então, vamos ver os aspectos econômicos que estão totalmente ligados com os aspectos sociais.
Durante o período de independência dos países latino-americanos, as metrópoles europeias passaram a exigir de seus antigos territórios valores financeiros, como meio de compensar o rompimento das relações políticas entre metrópoles e colônias, tá, pessoal? Então, as metrópoles, elas cobravam as recentes colônias, tá? Para fazer com que existisse a independência desses países. Existe a independência, mas vamos dizer, uma falsa independência, porque eles tinham que pagar, eles tinham que entregar valores financeiros pelos territórios que estavam recentemente ocupados. Com o tempo, os empréstimos foram acumulando juros e aumentando até se tornarem valores exorbitantes. Entre os países que lucraram com o processo de independência dos países americanos está a Inglaterra, grande potência colonial da época, que se estabeleceu como credora dos países recém-independentes, tá? Então, a Inglaterra foi uma das principais receptoras, vamos dizer, desses lucros, desses investimentos, né? Desses dinheiros destinados principalmente por conta de empréstimos, né? As dívidas foram acumulando e os juros aumentando e esses empréstimos chegaram a valores exorbitantes. A dívida externa é um fator que dificulta o desenvolvimento econômico e social dos países dessa região, visto que as riquezas geradas nesses países precisam ser divididas entre os gastos com a melhoria das condições de vida da população e o pagamento dessas dívidas, cujos valores são crescentes, já que são cobrados juros. Inclusive, o Brasil é um dos países que mais deve, né? Infelizmente. E, consequentemente, esses valores poderiam ser mais investidos no contexto social da população. Mas, infelizmente, grande parte do dinheiro gerado tem que ser destinado para o pagamento dessas dívidas externas. Uma opção é o país endividado declarar moratória. Mas o que é moratória, professora? É aquilo que ocorre quando o país suspende o pagamento dos juros de uma dívida, ou simplesmente reconhece que não tem a capacidade de pagar a dívida contraída, tá? Então, nós temos a moratória organizada, onde o país devedor procura seu credor. O credor quer dizer o país que fez os empréstimos e negocia o pagamento, ou novos prazos para a quitação da dívida. E nós temos a moratória drástica, onde o país simplesmente para de pagar a dívida sem explicar sua motivação. Tá? A organizada ainda tem uma explicação e a drástica já não tem mais essa explicação. Ao longo do tempo, as dívidas externas cresceram, tornando-se dependentes de ajuda externa, com períodos em que essas dívidas crescem drasticamente. Isso resultou em grandes diferenças sociais e econômicas, que deixaram várias marcas na configuração atual desses países, tá? Então, a configuração dos países latino-americanos economicamente é reflexo de toda essa dívida externa que até hoje perdura, tá? Pendura por aí, onde esses países ainda devem muito a outros credores, tá certo? A economia e os setores urbanos dos países latino-americanos. Como reflexo do seu passado colonial, os países latino-americanos têm uma tradição na produção do setor primário, que é justamente os produtos relacionados mais in natura, né, que vêm do campo diretamente. São observados principalmente modelos de produção agropecuária. A atividade ligada ao mercado externo, tá? Que é a monocultura, e a atividade ligada ao abastecimento interno, que é a policultura. Então, quando a gente fala em monocultura, é justamente os grandes produtos que geram mais lucros, né? Que são mais exportados. Como, por exemplo, no Brasil, nós somos o maior exportador, né? Da monocultura, no caso, do grão da soja, tá? E quando a atividade mais ligada a vários cultivos, né? A várias produções, é mais destinada à utilização interna, utilização das pessoas que estão dentro do território. Há desigualdades nos países latino-americanos. Uma das características da sociedade latino-americana consiste em sua elevada desigualdade social.
As políticas deficitárias dos estados latino-americanos favoreceram a alta concentração de renda, onde existe grande diferença entre a parcela mais rica da população e a mais pobre, acentuando as diferenças. Inclusive, nós encontramos muito essas diferenças aqui no Brasil e até mesmo no nosso estado, tá? Então, como nós temos umas políticas que são deficientes na questão mais econômica e social dos nossos países, e, consequentemente, nós iremos ter muito essa, vamos dizer, essa segregação, né? Essa divisão, essa diferenciação econômica entre as parcelas da sociedade. Aqui eu trouxe para vocês duas imagens representando um pouquinho do que a gente falou sobre essa diferenciação entre a população, né? A característica econômica dentro de um país mesmo da população. No caso aqui, nós temos duas imagens, tá? De Buenos Aires, na Argentina, sendo que dois contextos diferentes. Onde o primeiro nos demonstra aquela parcela da sociedade mais rica, né? Mais favorecida. E a segunda, mesmo, né, Buenos Aires, nós temos a parcela moradias de pessoas com menores condições econômicas, tá? Então, mostrando bem a segregação espacial em um mesmo território. Então, pessoal, nossa aula neste momento termina por aqui, tá? A videoaula. E eu aguardo vocês para o nosso segundo momento, um momento ao vivo, a partir do aplicativo Zoom, certo? Então, até mais.